Olá, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Patrick Ribeiro. E hoje nós estaremos falando no nosso 12º dia sobre feedback. O que os outros podem me ensinar sobre mim. Queridos, ouvir os outros faz bem para o comportamento. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Na versão NVI, ok? Então, queridos, quando você já ouviu falar de feedback, e esse é um termo muito usado na área empresarial, quando se trata de retorno, né? Quando alguém te dá um retorno acerca de alguma coisa que você fez, enfim. O feedback é um retorno que nós temos das pessoas, né, que estão ao nosso redor acerca de algo que a gente faz. É uma das ferramentas mais poderosas para o autoconhecimento e principalmente no desenvolvimento de autorresponsabilidade. Sabe por quê? Porque ela vai nos dar um olhar diferente do meu. Um olhar que realmente vai ser uma opinião ou um posicionamento, uma direção, talvez em áreas que eu não esteja vendo. Nem sempre estamos preparados para ouvir, é claro, né? Tem gente que tem dificuldade com relação com feedback, com retorno alheio. Mas a nossa tendência natural, por causa disso, é reagir na defensiva, justificando e até mesmo rejeitando bruscamente a opinião que para nós não faz sentido, que nós não gostamos. Mas o que a Bíblia diz sobre feedback? A Bíblia nos mostra algum exemplo de pessoas que receberam feedback e foram abençoadas por causa disso. Bom, na Bíblia não vai ter o nome feedback, que é um nome muito atual, né? Do inglês até. Mas a Bíblia vai chamar feedbacks de conselhos. Ouvir conselhos é estar aberto à correção e também às sugestões. E isso é sinal de sabedoria. O livro de Provérbios é cheio, né, de conselhos como esse. Conselhos para que nós aprendamos a ouvir conselhos. É isso mesmo. Provérbios 31, né, temos o conselho da mãe do rei Lemuel para o próprio rei Lemuel. Provérbios 15:31 diz que quem ouve a repreensão construtiva, né, terá lugar permanente entre os sábios. Provérbios 12:1 diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. E também Salomão, agora no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 5, diz que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Outros exemplos, nós temos a Bíblia de pessoas que receberam feedbacks para o seu próprio crescimento, né? Então nós temos aí os conselhos de Salomão sobre a importância de sermos repreendidos, que é o feedback aí baseado em uma correção de comportamento, quanto os feedbacks que são baseados em conselhos para desenvolvimento, para crescimento. E aí, querido, nós temos um clássico e que todo mundo que já leu a Bíblia, ou que está na igreja por um tempo, já ouviu falar sobre o Moisés e o sogro dele. Quando Jetro aconselha Moisés, lá em Êxodo capítulo 18, a partir do verso 17, a mudar o seu comportamento concernente à distribuição de tarefas, né, por causa que ele estava sobrecarregado. E aí diz: moço, delegue tarefas, né? Levanta líderes, enfim. Isso foi um feedback, isso foi um conselho. E Moisés ouviu e implementou essa mudança, e a gente já sabe o resultado, né? Ele foi abençoado, né? O povo de Israel foi abençoado com isso. Outra questão também de feedback foi a própria repreensão do profeta Natan com Davi. Davi estava lá num pecado oculto. Eu já até mencionei sobre o Salmo 51 nesse devocional, que foi uma oração que ele fez após essa repreensão. E lá em 2 Samuel 12, Natan repreende Davi, aconselha Davi, e aí Davi, então, ouve, arrepende, e você já sabe o processo, né? Deus ali restaura Davi. Pedro foi exortado, né, por Paulo. Lembra que Paulo, lá em Gálatas 2, diz que repreendeu Pedro devido à hipocrisia dele, né, ao evitar lá os gentios quando estava perto dos judeus. Então Paulo confrontou ele mesmo e ele vai dizer que ele resistiu face a face a Pedro. Pedro aprendeu a lição por causa desse feedback que Paulo deu a ele. Então aquele feedback sempre esteve presente
em todo relacionamento saudável. Um relacionamento que não está aberto a feedbacks, está aberto ao fracasso. Novamente, relacionamentos que não estão abertos a feedbacks vão estar abertos ao fracasso. Por isso que quando nós vamos falar de relacionamentos, temos que passar pelo caminho do feedback. Inclusive, na análise comportamental e também na própria inteligência emocional, o feedback tem 3 funções principais. Primeiro, a de conscientização, que é mostrar mesmo, né, o que nós não estamos percebendo a partir do nosso olhar. Nós temos aqui uma jornada de autoconhecimento e eu estou sempre convidando vocês a uma introspecção, a olhar para dentro de si, mas além de olhar do seu olhar, nós também já falamos sobre o olhar de Deus, que é Deus te orientando e te mostrando, colocando luz sobre as áreas que você precisa trabalhar, mas também temos o olhar daqueles que estão em volta de nós. A percepção deles também é importante, ok? E aí, ao ouvir essas pessoas, se for um feedback para correção, é necessário fazer as devidas correções, sabe? Porque isso vai ajustar o seu comportamento, né, que está sendo ineficaz, e melhorar a sua relação. Quantos maridos têm um coração fechado quando a mulher está dando um feedback sobre algo que está incomodando ela, e vice-versa, né? Quantas mulheres se fecham quando o marido está dando feedback. Eu sei que não é só dar o feedback, é como fazer isso, e nós vamos falar isso no próximo módulo, né? Sobre nossa comunicação não violenta. Mas independente de como é dado, entenda que por mais que a forma foi brusca, cruel, ou até mesmo ignorante, tira o que não presta e retém aquilo que é bom desse feedback. E o terceiro ponto, né, que é o fortalecimento. Então, conscientização, correção e fortalecimento, que é reforçar os pontos positivos que você mudou ali. Então, eu quero te incentivar a buscar ter mais feedback das pessoas. E, inclusive, a janela de Johard, eu acho que é assim que fala o nome, né? O nome do livro, de Joseph Luft, ele vai dizer sobre 4 tipos de feedback, e eu quero rapidamente falar para você aqui. Primeiro, a área aberta, né? Que o que eu sei sobre mim e os outros também sabem, que é o primeiro ponto. Você sabe, mas os outros também sabem. Inclusive, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, Paulo vai estar nos mostrando ali que ele era alguém, né, conhecido como alguém determinado e zeloso. E ele reconhece isso, como também as pessoas reconhecem isso nele. Nessas 4 tipos de feedback, tem a área cega. Querido, a área que os outros sabem sobre mim, mas eu não percebo. E essa é mais importante, também é a mais importante, né? Porque tem coisa que você não percebe, mas os outros estão vendo. Aí você tem um exemplo há pouco, né, de Paulo repreendendo Pedro por um comportamento que ele não estava percebendo que estava tendo, mas estava tendo, e Paulo corrigiu. Moisés também estava tendo uma gestão ineficaz ou muito fadigante, e não estava percebendo, e Jetro o deu um direcionamento. Olha como é bom, né? E nós temos a área oculta, o que sei sobre mim, mas escondo dos outros. Eu tenho consciência que eu tenho aquele padrão, mas procuro esconder. E aí nós vamos observar a pessoa de Nicodemos, né? Quando ele vai procurar Jesus à noite, ele oculta essa busca espiritual. Ele estava interessado, mas não queria que ninguém soubesse. Está lá em João 3. Depois dá uma passadinha lá para você conferir. E nós temos a última área, que é a área desconhecida, né? O feedback que nos mostra essa área desconhecida. O que nem eu e nem os outros sabem sobre mim. Ainda está para ser descoberto. Nessa área eu posso dizer que entra a revelação de Deus, a iluminação de Deus, que eu não sei e não vejo, o outro não sabe e não percebe. E eu vejo e escondo. Então, quando essas 3, que está na atmosfera nossa, que não está sendo ali ventilada, não está sendo pautada, e aí se torna essa área obscura, desconhecida, tem um que sabe, tem um que vê, e esse um é o que a gente tem falado desde o início desse autoconhecimento,
é Deus. Deus nos conhece. É por isso que desde o início nós temos falado que autoconhecimento sem a iluminação e a revelação de Deus é incompleto. É um autoconhecimento incompleto. Por exemplo, Gideão não sabia que Deus o via um guerreiro poderoso. Não sabia. E Deus via em Gideão um guerreiro poderoso. Para ele era apenas um agricultor. Para a família dele era apenas um agricultor. Davi, ele se via um pastor de ovelhas. O próprio pai de Davi também o viu pastor de ovelha e nem sequer o chamou quando Samuel foi. Mas Deus viu em Davi ali um grande rei de Israel. Lembra quando Paulo se converteu e o Senhor Jesus apareceu a Ananias, dizendo para Ananias ir lá orar por Saulo? E aí Ananias fala assim, mas ele é perseguidor. Jesus, né, fazendo aqui uma paráfrase, Jesus disse, não, ele não é perseguidor não, ele vai ser o maior dos missionários que vocês vão conhecer. Percebe? Então Deus consegue encontrar, Deus conhece a área oculta que o outro não vê e que eu não conheço, mas o Senhor conhece. E é por isso que é importante receber feedback. Feedback das pessoas, querido. Feedback também, obviamente, do Senhor. Por isso é importante. Agora, como receber esse feedback? Como receber esse retorno? Como receber essa sugestão, esse direcionamento, esse conselho? Porque tem muita gente, como eu disse no início, não sabe receber feedback e acaba ficando chateado, acaba achando que o povo está dando ali palpite numa área que não pertence a elas, fica bravinho, fica bravinha, né? Ignora, fecha o ouvido, finge que escuta, mas não escuta. Como receber para que você possa ser abençoado, gente? Primeiro, Provérbios capítulo 10, 17 diz, quem se nega a ouvir críticas se desviará para a ruína. Olha, quem aceita a repreensão receberá orientação. Então a primeira coisa, não leve pelo lado pessoal, saiba separar. Se você está recebendo feedback na sua vida profissional, a pessoa está te dando uma direção na vida profissional, não está xingando você, ele não está falando, desrespeitando você. Se o seu marido, se o seu cônjuge está falando algo que você está realizando e que está o incomodando, não é porque ele não te ama, gente, não é porque ela não te ama, não tem nada a ver com o outro, não é porque ele está com raiva de você ou ela está com raiva de você, pelo contrário, quem ama, repreende, disciplina, chama atenção, orienta, entendeu? Quem ama se importa. Você já sabe que a indiferença é a maior evidência do desamor. Quem não ama é indiferente. Então, se você está fazendo certo ou errado, o problema é seu, quem vai quebrar a cara é sua. E isso é uma pessoa que não ama. A pessoa que ama, está vendo você indo para o perigo, ele fica desesperado, dá todos os sinais, grita, joga uma corda, pula na frente, puxa você, porque ele não quer que você se destrói. Então, não leve para o lado pessoal, seja humilde, ouça atentamente. A segunda questão que você precisa compreender é perguntar, isso é verdade? Porque também a percepção do outro pode estar meio que equivocada, não é isso? Por isso que Tessalonicenses, Paulo vai dizer lá na primeira carta, no capítulo 5, examinem tudo e retenham o que é bom. Então você vai pegar esse feedback e não vai aplicar de uma vez, você tem que passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, dos princípios, dos valores, da ética, dos padrões assertivos de moralidade, né? Faz um filtro bem feito dessa sugestão, desse feedback. E em terceiro, quando você receber um feedback, pratique a gratidão. Provérbios 10, 17, Salomão vai dizer para a gente que quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Então seja grato, porque se a pessoa está te dando esse toque, é porque ele quer seu bem, obviamente, né? Pelo menos uma boa parte das pessoas aí. Agora, uma coisa é eu receber, eu aprendi a receber, agora, como dar? Porque tem muita gente que fala assim, olha, eu sou sincero, o que eu tenho para falar eu falo e não mando recado. Isso é grosseria, não é sinceridade. E aliás, quando alguém fala, olha, eu sou sincero, realmente já cria um bloqueio, porque a pessoa sincera geralmente usa essa sinceridade como ferramenta de grosseria. Então é por isso, seja verdadeiro, em vez de ser sincero, seja verdadeiro. Aprenda a dar o seu feedback. Primeiro, sendo específico. Em vez de você dizer, você é desorganizado, diga,
Percebi que você tem perdido os prazos importantes. Tenho percebido que você não tem tido atenção ao guardar as roupas. Entende a mudança de frase, como que ajuda a ser específico e também amoroso, né? Fale no momento certo, porque tem hora que você vai dar sua opinião, sua sugestão, seu feedback numa hora inadequada. A pessoa está só a pilha, às vezes a pessoa cometeu uma falha, ok? E aí você talvez até tinha dado aquela alertada e cometeu uma falha. Aí você vem e fala, não falei que não era assim? Poxa, gente, não é agora. Acolhe a pessoa, porque a pessoa já está triste com o acontecimento e você ainda vem com a marretada em cima. Então espere o tempo certo, não corrija alguém publicamente, que é outra coisa, sabe? Em momentos de tensão, não faça isso. E aí, terceiro, ofereça soluções. Então seja específico, fale no momento certo, mas ofereça soluções. Em vez de ficar apontando os erros, sugira alternativa. Gente, crítica por crítica, fica para você. Agora, se é para crescimento, sugira ações que possam levar a mudanças, né? A alternativas, outros meios de fazer. Então, em vez de ficar, mas você é bagunceiro e coloca essas roupas em cima da cama, não sei o quê. Olha, amor, que tal da próxima vez você pensar em colocar a toalha em determinado lugar? Ô filho, que tal da próxima vez você pensar em fazer dessa forma? Muda tudo, querido. Gente, Provérbios 16, 24, as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e curativas para os ossos. Entende? Nós vamos ver isso, né, no próximo módulo. Então, guarda isso no seu coração. Ken Braxton, ele diz, o feedback é o café da manhã dos campeões. Por isso, a nossa ação prática para hoje é essa. Peça feedbacks a 3 pessoas de confiança, beleza? O que você acha que eu faço bem? Pergunta. O que eu poderia melhorar? O que você me vê fazendo que talvez eu não perceba? Pergunta essas 3 coisas aí. E aí, depois que receber esse feedback, faz os 3 passos que eu te falei aí, tá certo? Não leve para o lado pessoal, pergunte se é verdade, analisando por meio dos que eu já comentei, e pratique a gratidão. Então, essa é a nossa ação prática para hoje, e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Muitas vezes, querido, Deus usa pessoas para falar conosco. Ao estarmos abertos ao feedback, vamos crescer em maturidade, quebrar padrões negativos, seja herdados da família, ou seja, construídos ao longo da vida, e nos tornamos mais eficazes no reino de Deus. Quem ouve a repreensão sábia terá lugar entre os sábios. Provérbios 15, 31. Seja alguém que saiba receber feedback e que saiba dar feedback com humildade e sabedoria. Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor, agradecendo a Ti por esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, por esse tempo dessa jornada, por estarmos no 12º dia dessa jornada. Que coisa maravilhosa tem sido estar aqui com os irmãos, com a nossa família de fé crescendo. E que ele, ó Pai, ou ela, que está ouvindo essa mensagem, aprenda a receber o retorno do marido, o retorno da esposa, do filho, que ele abre o coração, que ele abre o coração, que ele, ó Deus, que essa pessoa não queira ser dono da verdade, não deixa, ó Pai, que esse orgulho, essa soberba maligna possa bloquear o ouvir atento dos retornos das pessoas que nos amam. Eu oro pedindo a bênção do Senhor sobre essa pessoa e que ao ouvir o feedback, ela possa ter coragem de poder aplicar na vida dela. Eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Compartilha, curta e comenta. Tchau.